Não importa onde você está, em uma grande metrópole ou em um pequeno vilarejo, nenhum lugar é seguro. O planeta foi dominado por uma nova forma de vida, ou melhor, de morte. O chamado vírus Z. Ele é altamente contagioso. Basta o menor contato com o seu sangue e você já está condenado. Em algumas horas após o contágio, os sintomas começam: febre altíssima, náusea, fraqueza e após mais algumas horas, dor excruciante, hipersensibilidade e delírios. Quando chega nesse ponto, seu corpo entra em colapso. Em menos de 24 horas você estará morto. Mas essa é a parte mais tranquila, porque não acaba por aí. Mesmo após a sua morte, o vírus continua se espalhando pelo seu corpo, atacando o sistema nervoso até chegar no seu cérebro. Então você volta, mas você não é mais você. Suas memórias, sua consciência, tudo que fazia de você, você se foi. Agora é só um monte de carne que se move querendo se alimentar e espalhar o vírus. A nova forma de morte que desafia as leis da biologia e divinas. Mas a questão é, dá pra chegar realmente nesse ponto? Esse vídeo aqui é pra responder essa questão. Se realmente existisse um vírus ou fungo que controlasse o ser humano após a morte, levando em consideração a biologia do ser humano e como a nossa sociedade se organiza, existe alguma possibilidade, mesmo que ínfima, de virar uma pandemia global que acabe com a humanidade? Antes da gente dissecar esse assunto, deixa aí nos comentários o que é que você acha. E aqui nós vamos trabalhar com duas possibilidades. A primeira vai ser um vírus. E como o clássico vírus zumbi, você não se infecta somente de respirar ou de respingar o sangue dele em você. Esse vírus tem que entrar em contato diretamente com o seu sangue. Pode ser por uma mordida, pode ser por um machucado na sua pele. O importante é que o material biológico infectado com o vírus entre em contato com o seu sangue. Se isso acontecer, é morte certa. Não tem salvação, não tem cura, não tem como mitigar isso. Você vai morrer e vai virar um zumbi. E esse vírus ele também vai ser contagioso entre mamíferos, ou seja, o seu cachorro, um macaco, um gato, tudo pode pegar esse vírus e passar para o ser humano. E o segundo cenário no qual nós vamos trabalhar em cima vai ser o de um fungo, algo bem parecido com o que acontece em The Last of Us. Aqui, além da contaminação clássica por meio de contato com o seu organismo, se você respirar o ar que está contaminado com esses fungos, você é contaminado. E mesmo que você não respire, se você tiver uma ferida aberta e o ar estiver contaminado, você também já foi contaminado. E esses fungos também vão contaminar os seus alimentos. Se você for comer alguma coisa, tiver o fungo ali no meio, perdeu também. E assim como o vírus Z contaminava animais, o fungo Z também vai contaminar os animais. Então, se o seu doguinho deu aquela fugida no meio do apocalipse, talvez não seja muito esperto da sua parte deixar ele vivo. Situação pesada, né? O que tu faria se seu dog foge? Quando ele voltar, você sabe que tem uma chance dele estar contaminado e matar você e todo mundo que tá com você. Mas ao mesmo tempo, ele pode não estar contaminado, então você estaria sacrificando o seu doguinho à toa. Mas chega de enrolação e bora pros dois cenários. Vírus Z. E nós vamos começar ponderando a situação biológica do ser humano e dos animais. Como esses são os vetores do vírus Z, a gente precisa entender como funcionam os corpos dos seres humanos e dos mamíferos no geral para poder colocar as limitações desse vírus quando estiver controlando o corpo. A primeira delas é que é bem comum você ver ali o zumbi sem as pernas, sem o braço, ferimentos que vazam sangue pra caramba e continuar se mexendo. E essa é uma coisa que a gente já vai cortar. Não tem como o seu corpo se mexer se ele não tiver o alimento, a energia. Assim como o motor do seu carro não anda se não tiver combustível. Então, tiros no coração e perda de sangue ficou. Outra coisa que nós vamos cortar é o zumbi infinito, sabe? Aquele zumbi que fica décadas sem comer, mas quando você chega nele, ele volta a se mexer e correr atrás de você. O vírus talvez até possa permanecer hibernando ali no corpo, mas o corpo em si, de novo, não tem como se mexer sem combustível. Ficou tempo demais sem comer, morre de novo. E outra coisa que quase nunca é considerada é que você não passa a digerir carne crua de forma eficiente só porque você virou um zumbi. O seu corpo não é mágico, ele não vai passar a produzir uma substância que você não produzia antes para tirar toda a sua alimentação só de carne crua. E isso obviamente vai ser pior para os herbívoros, né? Eles só vão ter uma intoxicação alimentar e morrer muito rápido. E também vale o mesmo para alguns onívoros como o ser humano. A gente não consegue só se alimentar de carne crua pro resto da vida. Só carnívoros como gatos, cachorros, coisas desse gênero que vão conseguir ser zumbis por muito tempo. Na verdade, no comportamento de um predador clássico não vai mudar quase nada. A diferença é que se ele te morder e você ainda assim sobreviver, você tá condenado. E levando tudo isso em consideração, o zumbi real seria bem mais tranquilo de se lidar do que os zumbis das mídias, como por exemplo
tipo The Walking Dead. E nesse caso, caso o paciente zero surgisse em uma cidade, muito provavelmente essa doença não ia chegar nem aos milhares de mortos. Sim, o zumbi é super agressivo, mordeu, passou, pingou sangue machucado, passou, pode passar pra bicho, mas ainda assim, um paciente zero, um caso isolado, ele atacou alguém, já iam chamar a polícia, já iam conter ele, alguém mesmo iria matar esse zumbi, não teria espaço pra ele sair matando geral, mordendo e contaminando, assim. Talvez chegasse assim, sei lá, uma centena, talvez chegasse no milzinho, mas eu não acredito. O mais provável é que assim, o paciente zero fosse morto bem rapidamente, quem ele atacou fosse pros hospitais e também morresse, fosse atacar alguém, mas a partir daí já fosse controlado. Agora, um ataque bioterrorista ao estilo Resident Evil já seria outra história, porque lidar com um caso isolado, uma cidade isolada que seja, é relativamente bem tranquilo, assim, mata, joga bomba, faz o que tiver de fazer, mas é rápido de se lidar. Agora, um ataque bioterrorista com vários casos em várias cidades pelo mundo, aí já é outra história. Com todos os locais importantes do mundo já estando infectados, as forças das polícias e dos exércitos seria muito dividida. O caos social seria enorme, gente se matando, se mordendo, desconfiando dos próprios amigos. O número de mortos ficaria na casa dos milhões, mas ainda assim o exército e a polícia conseguiria controlar no médio prazo. Talvez o mundo não fosse mais o que nós conhecemos hoje, mas a gente daria conta. É só você pensar que, tipo assim, a polícia invadiu o morro com traficantes armados. Você acha mesmo que um ser humano que só corre pra cima de você querendo te morder sem pensar seria uma ameaça real a ponto de acabar com a humanidade? Óbvio que não. Mas talvez a gente nunca conseguisse erradicar de fato esse vírus da Terra. É só você lembrar que esse vírus também passa pros animais. Então, nesse cenário em que seria um ataque bioterrorista, provavelmente daria tempo de chegar nos animais. E aí tu imagina ratos que vivem no esgoto, que não tem como você controlar 100%, eles sairiam por aí espalhando esse vírus. Ou no meio da selva, você não pode sair por aí matando todos os animais, então ele ia continuar se propagando na selva. E aí um ambiente que já não é muito convidativo para os humanos passaria a ser mais inóspito ainda. Então é isso, seria sim muito perigoso, tem uma boa chance de mudar a sociedade como a conhecemos, mas não acabar com ela. Nós somos bem armados e organizados demais para que isso funcionasse. Fungo Z. Aqui é quando as coisas começam a ficar esquisitas de verdade. Um vírus de alto contágio já é muito ruim, mas a questão é que os fungos, em relação a contágio, são infinitamente piores do que os vírus. Todas as outras coisas a serem levadas em consideração são iguais à do tópico do vírus. No caso, sem humanos imortais, sem animais que passem a digerir carne, você continua sendo você continua morrendo tranquilo. Biologicamente, você ainda é um humano, mesmo que não esteja sendo controlado por você mesmo. Exceto que quando você morre, você não para de contagiar as outras pessoas. O fungo continua soltando esporos e contaminando mais pessoas. E os esporos estão no ar, não dá pra você se defender deles, não dá pra você atirar neles. Se você respirou, se pingou em algum machucado seu, acabou. E o que deixa mais assustador é que além de te contaminar dessa forma, ele também te contamina por meio da comida, ele vai estar presente nos grãos. Então, em um cenário onde um fungo desses é capaz de dominar o ser humano, fazer ele ficar agressivo, matar os outros, é extremamente perigoso. Porque aqui um tiro na cabeça do policial resolve aquele zumbi, mas não resolve o problema do fungo. Então meio que todo zumbi vira uma arma biológica ambulante. Sem contar que, levando em consideração que eles podem surgir nos grãos, se uma empresa grande que produz e exporta grãos pro resto do mundo tiver uma remessa dela infectada com esses fungos, meio que fudeu com o planeta inteiro sem perceber. Eu não sei se vocês estão tendo noção do quão mais infeccioso seria essa doença se fosse por meio de fungos e não por meio de um vírus. The Last of Us, tanto o jogo quanto a série, colocou no imaginário das pessoas que agora os zumbis também podem vir por meio de fungos, e isso fez com que o imaginário dessas criaturas fosse todo reimaginado. E agora elas são bem mais poderosas, infecciosas e perigosas. Então, para resumir, nesse mundo em que as pessoas são infectadas por fungos ao invés de por vírus e aí se tornam zumbis, meio que mesmo no melhor dos cenários a sociedade seria reescrita, nada seria como é. Nós não seríamos extintos, a gente lida com fungos há muito tempo, a gente tem muita tecnologia para isso e com certeza alguma organização governamental conseguiria se manter no poder e segurar as pontas, mas com certeza ia chegar bem perto do que é o apocalipse zumbi nas séries, jogos e filmes. Aqui a introdução desse vídeo seria real, não haveria local seguro para você.
Conclusão. Apesar do cenário dos zumbis clássicos ser sim meio exagerado, um vírus que se transmite apenas por mordida e que deixa o seu usuário basicamente imortal a não ser que você acerte o cérebro dele não faz sentido nenhum. Nesse cenário, tanto biologicamente não faz sentido, o corpo do ser humano não resistiria e não conseguiria fazer tudo aquilo, mas também organizacionalmente seria mais fácil de lidar com um vírus que só se passa por meio de contato direto. Então, meio que não aconteceria aquilo. É só fácil demais, é uma ameaça visível e o ser humano consegue se defender e é organizado o suficiente para parar um zumbi, um ser humano que não pensa e que só quer te morder. Mas em compensação, no caso dos fungos, a coisa já ficaria mais parecida com a ficção. Biologicamente, o ser humano ainda seria limitado, ele ainda precisa se alimentar, ainda precisa de sangue correndo, mas a questão da ameaça invisível é perigosa demais. E aqui realmente os zumbis não seriam o problema seria os esporos que estariam no ar e nas comidas. Mas ao mesmo tempo a gente tem máscaras que podem lidar com isso, a gente sabe como acabar com fungos, né? O calor ajuda muito, o sol, a gente tem alguns produtos que matam os fungos, então apesar de mais perigoso, não acabaria com a humanidade, mas com certeza reescreveria a forma como nós vivemos. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários, se você gostou, se inscreve, compartilha e dá like!